poder no presente quem tem clareza no futuro, né? Então, isso é o ponto. Vamos lá, rapidão aqui, eu não vou me demorar muito, né? E outra coisa, né? Tudo está acontecendo por causa de quebras de monopólio, né? Eu falo agora em quebras de monopólio, não só em quebra de monopólio, né? Porque quando o negócio ele era um negócio só de energia, era a quebra do monopólio de energia, mas agora nós estamos falando de dois monopólios, o de energia e o de telefonia. Pô, Anderson, mas o de telefonia já não tinha sido quebrado? Realmente, né? O mercado de telefonia ele teve o monopólio quebrado quando ele deixou de ser estatal e passou a ser privatizado. Só que quando privatizou, ficou na mão dessas três empresas, né? Dessas quatro, só que a Oi não está mais no jogo, ficou na mão de três, Vivo, Claro e TIM. E a Vivo e Claro e TIM hoje tem esse monopólio da telefonia. Só que esse monopólio está sendo quebrado também, né? Estão vindo as operadoras digitais, né? Estão chegando com força no mercado as operadoras digitais. Assim como o mercado dos bancos deu uma quebrada, né? Antes você tinha lá os bancos, né? Tinham que ter uma agência física, mas daí vieram os bancos digitais, Nubank, Inter, né? Vários bancos surgiram aí. Hoje o valuation hoje de um Nubank é absurdo, né? Um dos maiores bancos do Brasil hoje é um banco que não tem agência, é um banco digital, né? E a mesma coisa está acontecendo na telefonia. A telefonia ela está quebrando o monopólio de novo, né? E de novo nós temos a chance de pegar e abocanhar uma fatia de um mercado de 170 bilhões de faturamento por ano. Esse é o mercado de telefonia. E o mercado de energia, que vocês já conhecem, né, de mais de 400 bilhões por ano que a gente pode, né, que é um monopólio que está quebrando o monopólio de energia. E aí a gente vê esses dois mercados aqui, uns mercados que somados passam aí de 500 bilhões, e a gente tem a oportunidade de, nesses dois mercados, estar participando deles e abocanhando aí parte dessas fatias aí, só de começar, só de fazer o que precisa ser feito, né? E aí aqui, não vou passar rapidamente, né? Mas vocês entenderam já, quando vocês assistiram a apresentação da iGreen, que a gente está deixando de ser um mercado cativo e passando para um mercado livre, né? Deixando de sair do mercado obrigatório passando para um mercado livre. E aí eu gosto de falar de um exemplo, que é quando você tenta explicar, por exemplo, para um europeu ou para um americano, se você tentar explicar para um europeu e para um americano que no Brasil a gente não tem como escolher a nossa fonte de energia, eles não entendem. Porque nos outros países, países já desenvolvidos, eles escolhem a fonte de energia. Você não escolhe a tua distribuidora, você não consegue escolher o fio que vai chegar na tua casa. Fisicamente, o fio de luz, né, o poste que vai chegar na tua casa, você não escolhe. Isso tá determinado. Mas a fonte geradora de energia, em qualquer país desenvolvido, de livre iniciativa, livre comércio, você pode escolher a sua fonte de energia. E aí, quando você olha para o Brasil, um Brasil do tamanho que é, com a economia que tem, ainda não podemos escolher. Isso é um absurdo, isso chega a ser arcaico, né, comparado com países já desenvolvidos. E é por isso, então, que o Brasil está abrindo o seu mercado, né, para o mercado livre de energia. Só para comparar, né, como é que está o ranking de abertura de mercado hoje no mundo, né? Ranking internacional de liberdade de energia elétrica, né? O Brasil está em 55º lugar, né, no ranking de liberdade hoje de energia elétrica, né? A gente precisa trabalhar muito ainda para conseguir chegar aí entre os consumidores aí que estão aqui entre os todos, né? Aqui nós vamos chegar dentro dessa faixa aqui que é o todos. Todos os consumidores podem escolher, né? Os Estados Unidos aqui, ele é livre em 14 estados, tem alguns estados que não é, mas todos livres, aqui em alguns estados também, em alguns estados aqui, na Rússia, ó, na Rússia está parecido com o Brasil, que é todos livres exceto residencial, né? E aí, do 40º em diante, aí é só acima de uma determinada quantidade de quilowatts. Então, nós vamos chegar muito à frente ainda com a abertura do mercado brasileiro aí, né? Então, isso aqui, para vocês terem uma ideia como que a coisa funciona hoje em outros países, né? E temos países aqui, deixa eu até ver aqui, temos alguns países aqui, a maioria da Europa aqui, né? Aqui Portugal, por exemplo, né? Tem aqui, vamos lá, Lituânia, El Salvador, né? Exatamente. Então nós já estamos aí bem adiantados aí aqui na América do Sul aqui para liderar essa abertura aí de mercado, né? Vamos lá. Bom, enfim, é o potencial do mercado, né? Vocês também já têm uma noção, né? Até 2023 nós tínhamos 11 mil consumidores livres. A partir de 2024 foi aberto todo o grupo A, então a gente abriu para mais 110 mil novos potenciais consumidores. Isso
potenciais, porque, por incrível que pareça, desde 2024 que o mercado abriu, não foram todos que migraram ainda para o Mercado Livre, né? Tem muito consumidor que ainda não veio para o Mercado Livre, que nem sabe que isso pode ser feito ainda, isso na alta tensão. Em 2026, nós vamos ter a abertura do grupo B3, né? São mais 7 milhões de consumidores. E em 2026 está aí, né? Ano que vem. E 2028, então, a abertura do grupo B1, né? Então, B3, tu pega ali mais os CNPJs, né? Pega mais comércio, né? E B1 você pega, então, a parte mais residencial mesmo, né? Então, o mercado ele vai abrir, querendo ou não, esse mercado vai abrir. E o que a iGreen faz, em outros países já acontece, né? Então, por exemplo, a Utility Wirehouse, que é uma empresa dos Estados Unidos, do Reino Unido, né? Uma empresa do Reino Unido, para vocês terem uma ideia, ela também trabalha com energia livre e telecom. Olha que interessante, mesma coisa que a Green faz. E essa empresa já existe já há muitos anos. Depois, se você quiser acessar o site lá, Utility Wirehouse, né? Para você conhecer um pouquinho. Eles oferecem o quê? Eles oferecem energia, banda larga, né, fixa imóvel e seguros. Né? Então, eles trabalham com uma carteira de produtos aqui que eles oferecem para os clientes. Então, é bem interessante e a iGreen está nessa pegada aí também, né? Energia e imóvel já está na carteira da iGreen. Por que não daqui a pouco abrir outros produtos para a gente oferecer para os nossos clientes, né? Sempre produtos que geram recorrência, sempre produtos que geram renda recorrente, né? É uma empresa com mais de 800 mil clientes, né? Olha que interessante, né? E é uma empresa que está aí, né? Já há mais de 30 anos no mercado lá no Reino Unido. O faturamento deles, hoje o mercado deles lá é de 500 bilhões por ano, eles têm uma fatia de 5% do mercado. Imagina se o Brasil, se nós pegar 5% do mercado do Brasil, né? De energia. Então, fazendo esse cálculo aqui, 5% no Brasil, nós estamos falando de 20 bilhões. 20 bilhões é 1,6 bilhões por mês de faturamento. 4,4 milhões de consumidores. Com 4,4 milhões de consumidores na iGreen, hoje lembrando que a iGreen está com menos de 150 mil consumidores, mas se nós abocanharmos 5% e puxar mais de 4 milhões de consumidores, mais de 4 milhões de clientes para dentro da iGreen, nós estamos falando aí de quantos acionistas, né, vão estar se qualificando com 1,6 bilhões, né, de faturamento no mês. Né? Esse aqui é 1,6 mês, né, 1,6 bilhões ao mês. Com quantos acionistas a gente forma? Vamos dizer que cada acionista tem uma média de 2,5 milhões de quilowatts, né? Porque ninguém que chega a acionista chega exatamente com 1 milhão, né? O cara chega a acionista sempre com mais quilowatt do que precisa. Vocês já devem ter observado isso, cara. Quando bate acionista, já está sempre lá já com mais de 2 milhões de quilowatts, né? Mas isso acontecendo, nós estamos falando de formar aí 640 acionistas. Imagina 640 acionistas, aí sem contar os acionistas Royal e os acionistas, né, embaixador lá, né, os de 12K também. Então, só estou falando aqui dos acionistas, né, com ganhos aí acima de 30 mil reais por mês. Diretores mais de 1.000, executivos mais de 4 mil, gestores mais de 14 mil e sêniores mais de 60 mil sêniores, né? Então, isso puxando aí 4,4 milhões de consumidores. Imagina, se a gente pegar, vamos de novo, se a gente pegar só 5% do mercado de energia do Brasil hoje, que é fazer o que a Utility Wirehouse fez, fazer a mesma coisa que eles fizeram no Reino Unido, a gente faz no Brasil, mesma coisa. 5% tá aí, ó. A sala inteira aqui vira acionista e mais, né, quem tiver por aí, né? Isso aqui representa um crescimento, né, do resultado atual hoje, pegando aqui o exemplo do, do Felipe Moraes, né? Na época dele, isso representa um crescimento do que tem a iGreen hoje, um crescimento de 40 vezes o tamanho atual 40 vezes o tamanho da iGreen hoje. Né? Então vamos pegar o exemplo aqui do Felipe Moraes. Ele tem hoje um faturamento de 71 mil na época, né, desse slide aqui, ele tinha um faturamento de 71 mil. Se ele multiplicar 40 vezes, ou seja, se ele crescer 40 vezes esse faturamento, ele está falando de um faturamento de 2 milhões e 870 mil por mês. Então não é impossível hoje a gente visualizar para o futuro pessoas acionistas da iGreen faturando mais de 1 milhão de reais por mês. É um mercado muito grande, é um mercado de bilhões, pessoal. É diferente de qualquer outra coisa que vocês tenham visto. E que eu tenha visto, sinceramente, né? Eu nunca tinha visto algo, nunca tinha visto um mercado tão poderoso, um mercado tão grande
quanto o mercado de energia. É um negócio absurdo, absurdo, né? A gente falava, quando falava em outras empresas, a gente falava em empresas de milhões, porque a empresa lá montou uma fábrica de 10 milhões, que a empresa lá tem uns produtos e o estoque dos produtos daquela empresa passa de 20 milhões de estoque de produtos. Porque não sei o que, aquela empresa fez um aporte de 100 milhões no negócio dela, não sei o que, a nível mundial. Sabe? 100 milhões de dólares, não sei o que. Pessoal, nós estamos falando aqui de bilhões. Nós estamos falando aqui de uma empresa hoje, a Comerc, já tem em usinas mais de 7 bilhões de reais em usinas. Esses 7 bilhões precisa voltar. Esse é dinheiro que foi colocado no chão, foi colocado em placa, foi colocado em estrutura. Eles não botaram esse dinheiro, eles não botaram 7 bilhões na terra para a ferrugem comer, né? Para o mato tomar conta. Eles botaram 7 bilhões de reais em estrutura para ver esse dinheiro voltar, né? E esse dinheiro vai voltar, e quando voltar, a gente fica com uma fatia, a gente fica com uma parte, né? E eu tô falando aqui só de pegar 5%, só de pegar 5%. 5%, 20 milhões, 20 bilhões, né? De faturamento ano, tá? Então, um negócio muito forte. Só que, claro que as intenções da Comerc são maiores do que essa, né? A Comerc hoje tem um mercado de 17% do market share do Mercado Livre. Então, o que a Comerc quer é que mantenha no mínimo os 17% na baixa tensão. Se ela já tem 17% na alta, ela não vai entrar no mercado de baixa para ficar com menos de 17. Ela entrou para ficar com pelo menos 17. Então, se a Comerc entrou para ficar com 17% e hoje nós somos a ferramenta de captação de baixa tensão da Comerc, esses 17% que a Comerc quer ter, vai estar com quem? Vai estar com a gente. Então, se a meta da Comerc barra Vibra, né, é ter 17% no mínimo do mercado, os números mudam completamente, aí ficam absurdos, né? Aí nós estamos falando de pegar 5,6 bilhões e 15 milhões de consumidores. Imagina a gente ter uma base, trazer para nossa base 15 milhões de clientes. E eu estou falando só de energia aqui, né? 15 milhões de clientes. Se dividir isso aqui de novo para fazer o cálculo do acionista, aí nós estamos falando de 2.240 acionistas, 3.500 diretores, 14 mil executivos, 45 mil gestores, 200 mil seniors, né? Só que nem todo mundo vai ter essa visão. Nem todo mundo vai ter essa visão. E é por isso que vai ter muito acionista que vai estar ganhando aí 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, porque vai ter gente que não vai acreditar que pode chegar acionista. E aí os números vão ser os mesmos, porém dividido com menos acionistas. Olha que interessante isso. Olha essa visão que eu estou dando para vocês aqui. Vai ter gente que vai bater acionista, e eu falo aqui que o acionista tem uma média de 2,5 milhões. Mas eu, por exemplo, já sou um acionista que já estou com 5 milhões, o negócio nem começou ainda. Vai ter acionista aqui no meio que vai estar com 25 milhões, com 100 milhões. Um acionista com 100 milhões de quilowatts na carteira dele, quanto que ele fatura? Se ele pegar só, dos 100 milhões, se ele pegar só 1% de 100 milhões, quem é que sabe quanto é que é 1% de 100 milhões? É 1 milhão. Pessoal, se o negócio nem começou ainda e eu e o Joel conseguimos acumular 5 milhões de quilowatts na nossa carteira, vocês acham que daqui a, vamos botar 5 anos, vocês acham que a gente não vai ter 100 milhões na nossa carteira? Só que, claro, que para a gente ter 100 milhões na nossa carteira, vai ter que ter lá, no mínimo, uns 50 milhões na carteira do Cris, sei lá, né? Tô chutando aqui, né? Vai ter muitos milhões nas carteiras de vocês todos aí. Muitos milhões de quilowatts nas carteiras de vocês, tá entendendo? Então, isso acontece em conjunto, né? Então, vocês estão assim, ó, no melhor momento, no melhor momento mesmo para desenvolver esse projeto, tá? Mas e se a gente pegasse 38% do mercado ao invés de 17? Por que 38 anos? Porque hoje nós estamos lá com mais de 30% do mercado já. Hoje, do mercado atual de energia compartilhada, a Green lidera com 38% já praticamente do mercado. Então, se a gente só manter o que está fazendo hoje, aí nós já estamos falando de outros números, né? Aí os números ficam mais absurdos, né? Não preciso nem mostrar, né? Mas enfim, vocês já entenderam, né? Vocês já entenderam. Um futuro que já aconteceu na cabeça da gente, na cabeça de quem está aqui, né? Na minha cabeça, na cabeça do Joel, acredito que na cabeça do Cris, na cabeça do Rodrigo, na cabeça do Denis, né? Quem mais está aqui na sala, né? Na cabeça aí do Fábio. Eu tenho certeza que na cabeça de muitos líderes aqui que eu converso diariamente, que me chamam e tal, eu tenho certeza que na cabeça dessas pessoas esse futuro já aconteceu. Já aconteceu, a gente só precisa fazer a nossa parte, que é fazer o quê? Resolver problema. A gente precisa só continuar resolvendo o problema todo dia. Só continua resolvendo o problema todo dia e fica feliz, porque eu tenho certeza que tem gente nessa sala que tem inveja dos problemas que você tem, né? Eu tenho certeza que tem gente que tem inveja dos problemas que eu tenho.
tem inveja dos problemas que o Joel tem inveja dos problemas que o Chris tem. Gostaria de estar no nosso lugar resolvendo os nossos problemas. Então tem gente que tem inveja de estar no teu lugar. Né? Porque se você tem problema, é porque você tem uma carteira de clientes. Se você tem problema, é porque você tem uma equipe de licenciados. Porque se você não tivesse nada, você não teria também nenhum problema para resolver, né? Então fica feliz com os problemas. Problemas, oba, né? E olha isso aqui, ó. Ranking global, tá? Das empresas no mundo. E você vê que a Utility Winehouse, né, aparece aqui em décimo e a Ambit Energy aparece em 14º, né? São duas empresas que fazem o mesmo que a iGreen faz, né? E estão aqui bem posicionadas no ranking mundial aqui, né? No ranking mundial de empresas. Só que a diferença é a constância dos ganhos, né? A constância dos ganhos aqui é muito forte, é muito poderosa, né? Se você pegar aqui, por exemplo, na Ambit Energy, né? Você tem aqui, ó, pessoas faturando aqui, ó, 250 mil dólares, né, por mês. 200 mil dólares por mês, 188 mil dólares por mês, 125 mil dólares por mês, né, com a empresa Ambit Energy de energia nos Estados Unidos. Lembrando que nos Estados Unidos não são todos os estados que estão, né, podendo conectar, não cada estado lá é diferente, né? Então, né, todos os estados e mesmo assim faturamentos milionários, né? Se for transformar para reais isso aqui, nós estamos falando de faturamento de mais de 1 milhão por mês, né? E eles fazem na Ambit Energy o mesmo que a Green faz aqui no Brasil. Tá? Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Ambit Energy, lá no canal do Felipe Moraes, você tem uma entrevista com o Alfredo Olveira, né? O Alfredo, ele dá uma entrevista contando para ele está há 13 anos já trabalhando na Ambit Energy, são 13 anos de desenvolvimento da Ambit Energy, ele tem uma carteira com mais de 9.300 clientes clientes, tá? Não é licenciado, ele tem 9.300 clientes na carteira dele, e assim, vamos lá, eu e o Joel estamos há 2 anos, a gente já está com quase 8 mil clientes, né? Então, eu vou dizer para vocês, os caras lá são devagar. Eles não conhecem os brasileiros, né? Porque os brasileiros são mais agressivos e os caras estão faturando grana. Os caras estão ganhando muito dinheiro, né? Porque a empresa lá é sólida, é constante e é isso que importa para eles, né? Solidez e constância. São 13 anos de constância, né? Tem uma outra entrevista aqui da Utility Wine House, que é essa entrevista aqui, ó. Eu vou passar, que é esse cara aqui, que é o. Como é que é o nome dele? O Wes Linden, né? Outra entrevista que o Felipe Moraes fez também. O cara tá numa empresa, olha só, a Utility Winehouse, que está há 26 anos, né? Ele, no caso, ele, né? O Wes, ele tá há 26 anos trabalhando na mesma empresa, no Reino Unido. 26 anos, já faturou mais de 2, que fatura mais de 2 bilhões por ano, gerando uma economia para mais de 1 milhão de clientes. Olha só que interessante. Então, de novo, o Utility Warehouse, se você quiser ver a entrevista completa lá no canal do Felipe Moraes, lá você procura lá essa entrevista, Papo de Líder, tá? O Wes Linden, o cara tá numa empresa muito parecida com a Green Energy, só que lá no Reino Unido, e a empresa já, a empresa tem mais de 30 anos. Ele tá há 26 anos na empresa. E olha o que mais impressiona, é isso aqui, ó. Isso aqui é o que mais impressiona. Ele abriu, você tem que assistir para entender, tá? Ele abriu ao vivo o faturamento dele, os ganhos dele da Utility Warehouse nos últimos 26 anos. Olha o que ele mostrou. Uma constância. Você não tá vendo ele dar picos de ganhos, né? Aquelas oscilação maluca. Ele não vê aquele negócio de cresce, 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 depois vai esvaziando, né? Que a gente vê muito isso quando bota as empresas no Google Trends, por exemplo, nas procuras, né? Tu vê aquela montanha russa, né? Não, é constante e crescendo, constante e crescendo, constante e crescendo, né? Constante e crescendo. Aqui nesses picos aqui ele fala lá que foram os bônus extras que a empresa pagou, tal, né? Mas o que importa é o constante ir crescendo ali todos os meses, né? Isso aqui que importa para nós hoje em dia, né? É ter uma empresa que a gente possa confiar a longo prazo, né? Ter crescimento. E de novo, né? A quebra de monopólio não é só na energia. Agora vamos falar um pouquinho da quebra de monopólio na telefonia, né? Para dar um exemplo aqui, ó, uma empresa que surgiu há pouco tempo, que pouca gente ouviu falar, é uma empresa de mineira, de Minas Gerais, é uma empresa mineira, a Algar, que inclusive o diretor de expansão da Algar Digital agora trabalha na iGreen Energy. Olha que legal, né? Então, quem não conhecia a Algar, agora nós temos no time da iGreen o cara que foi responsável pela expansão da Algar Digital no Brasil, né? Ele está trabalhando agora conosco na iGreen Energy, né? E a Algar, que é uma empresa pequena, né, comparado com as grandes, né, é uma empresa que em 2022 faturou 2,7, né, vamos arredondar 2,8 bilhões,
né, teve um faturamento de 2,8 bilhões. O que significa isso? Significa que a Algar veio aqui em terceiro lugar na rede, no ranking das maiores operadoras do Brasil, com 1,68, aqui pegando em outubro de 23, tá? 1,7% do mercado, ou seja, a Algar, né, que é a terceira colocada hoje, é uma operadora que lá em Minas ela tem algumas antenas, mas é uma operadora no geral, ela é uma operadora digital, ela tem 1,7% do mercado. E com 1,7% do mercado, ela consegue um faturamento de 2,7 bilhões. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estou falando de uma empresa que tá só com 1,7, só 1,7% do mercado. E ela está faturando 2,7 bilhões. É um mercado muito poderoso, né, de telefonia também. E a tendência é que esse mercado ele cresça muito para as operadoras digitais. Assim como os bancos, né, perderam muito mercado para os bancos digitais, né? Por que as pessoas começaram a migrar para os bancos digitais? Por causa da morosidade, por causa do mau atendimento, por causa da dificuldade de resolver problemas nos bancos grandes, né? Dos custos mais caros dos bancos grandes, né? Porque precisa pagar a estrutura, né? A agência tem que ir até lá resolver as coisas. Os bancos digitais vieram para facilitar e simplificar a vida das pessoas. E as pessoas começaram a migrar para os bancos digitais. Tanto que hoje a Nubank, né, como eu falei para vocês, é um dos maiores bancos hoje do Brasil. Só que ele é um banco que não tem agência. E a mesma coisa está acontecendo na telefonia. As pessoas estão começando a encher o saco, desculpa a palavra, das operadoras que existem. Tem gente que eu cadastro na iGreen só de mostrar que a minha operadora é diferente. Eu digo, olha, aqui minha operadora, ó, já viu essa operadora aqui, ó, iGreen. Pô, que diferente, como é que faz para eu ter? O cara não quer nem saber se é boa, ele quer saber como é que ele faz para ele ser diferente. Só porque é diferente. Porque as pessoas não querem ser mais vivo, claro, tinha, elas querem ser diferente. Então você já entra por esse caminho, já entra por essa porta para oferecer os produtos da iGreen. E olha só que interessante, olha a quantidade de reclamações aqui da Vivo nos últimos 6 meses. 61 mil reclamações nos últimos 6 meses. 61 mil reclamações. Que tipo de reclamação? Cobrança indevida, mau atendimento prestado, qualidade do serviço, não consegue cancelar, qualidade da internet. Hã? Na Claro, 65 mil reclamações nos últimos 6 meses. Eles não. Tanto a Vivo quanto a Claro, eles não dão nem ao trabalho de responder. Eles nem tentam responder. Né? Nem tentam responder. Tá aí, ó. Cobrança indevida, cancelamento, mau atendimento, qualidade do serviço, mau atendimento do prestador de serviço. Tá aí as reclamações. E é na sua falha que eu me fortaleço, né? Já dizia o grande filósofo Charlie Brown Jr., né? É na sua, na sua falha que eu me fortaleço. E aqui a iGreen vem se fortalecendo e as empresas vêm crescendo aí e dominando esse mercado, tá? Então, queria compartilhar isso aí com vocês, né? E graças a essa abertura aí do mercado é que está podendo chegar. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, né? Mas é graças a essa abertura que a gente está conseguindo aí dominar e chegar aí nesse crescimento das operadoras digitais, né? A Green Energy veio com força, e se a gente for fazer um cálculo aqui, pegando 1%, vamos pegar só 1% do mercado de telefonia. 1% do mercado de telefonia é 1,7 bilhões por ano. Isso vai dar um faturamento de 141 milhões mês. Isso vai dar um total de 2.350 clientes recorrentes, né? Lembrando que cada cliente equivale a 200 quilowatts, os clientes da telefonia nos equivale a 200 quilowatts. Nós estamos falando de 470 milhões de quilowatts. Fazendo cálculo para acionista, nós estamos falando só com a telefonia. Se a gente pegar 1% da telefonia, se a gente pegar só 1% da telefonia, nós estamos falando de formar 188 acionistas, 300 diretores, 1.200 executivos, 3.800 gestores e 17 mil sêniores. E só para você entender como isso é possível, nós já tivemos no segundo mês, não, no terceiro, nós tivemos no terceiro mês de Telecom, no terceiro mês de iGreen Telecom, nós já tivemos o primeiro sênior formado só com Telecom. Primeiro sênior, né? Ele bateu em um mês. Em um mês ele botou 50 linhas telefônicas. Ele é dono de uma loja que conserta aparelhos de telefone, vende capas de celular, é um ótimo produto para ele ter junto na loja dele. O que ele fez? Ele agregou, ao invés de ficar vendendo o chip da Vivo, da Claro, da TIM, que ele já fazia isso todos os meses, só que sabe quanto é que a Vivo, a Claro e a TIM pagam de recorrência pro dono da loja? Não paga nada. Paga uma comissão para vender o chip, mas não paga recorrência. Ele viu que na iGreen ele ganhava recorrência. Então o que ele fez? Pegou os chips da Vivo, da Claro, da TIM, jogou fora e começou a vender só chip da iGreen. Em um mês ele botou 50 linhas telefônicas.
você já foi nas lojinhas da tua cidade, já foi buscar já os vendedores de capinha de celular e de loja, de conserto de aparelho da tua cidade para eles vender linha telefônica da iGreen? Você já foi atrás? Se você não foi, daqui a pouco outro licenciado vai. Né? Então você tem que buscar esse público, tá? Porque esse público é um público ótimo para oferecer esse produto da iGreen. O cara não precisa nem falar da energia, ele fala só da telefonia. Depois eles vão receber pelo iGreen Club o convite para cadastrar a conta de luz. Aí eles vão cadastrar a conta de luz depois. Né? Então a pessoa vem pela telefonia e depois cadastra ainda a conta de luz, que é o que está acontecendo lá com o Carlos, né? Lá de São João del Rei, que esse cara que bateu sênior em um mês. Ele botou em um mês 50 contas, bateu sênior. E agora ele está indo para gestor só porque continua botando conta, obviamente, só que os clientes que ele botou no primeiro mês estão cadastrando as contas de luz também. Né? Então, assim, pessoal, tá aí. Né? A visão que a gente queria passar para vocês, que eu queria passar para vocês, é essa, né? A gente tem hoje um negócio que está só começando, chega a ser repetitivo e chato isso, né? Só começando, só começando, só começando, mas é a verdade. O negócio não começou ainda. É justamente por isso que a gente tem hoje essa dor do crescimento, né? Essa dor do crescimento. A gente tem as dificuldades para resolver, nós temos os problemas para resolver, nós temos o crescimento, a empresa está se expandindo, ela está se adequando, ela está se encontrando o seu posicionamento, ela está encontrando a forma, ela está ainda encontrando as fórmulas de lidar com cada distribuidor em cada estado. Isso é algo extremamente complexo. Eu fico impressionado porque surgem, para você ter uma ideia, a todo momento surgem empresas que querem fazer o que a iGreen faz. Isso é ótimo, né? Que a pessoa que se destaca, ela quer ser. As pessoas querem copiar, né, o que está dando certo. Então, tá tudo certo, né? O cara é um modelo a ser seguido. A iGreen hoje ela é um modelo a ser seguido e vai surgir outras empresas querendo fazer o que a iGreen faz. Só que eu fico tranquilo, mas assim, ó, num nível de tranquilidade com relação a outras empresas, porque nenhuma delas tem o know-how e assim e vai ter a capacidade até financeira de conseguir fazer o que a Green faz, porque não é só dinheiro, são três coisas, tá? Primeiro, é dinheiro. Então, para entrar e bater de frente com a iGreen, nós temos que vir aí com alguns bilhões para cima, tá? Então, se não vier com bilhões, não é concorrente. Não é concorrente. Teria que vir um Elon Musk, teria que vir uma outra super empresa do Brasil aí, da Bolsa de Valores, entrando forte no mercado. Primeira coisa. Então, se não vier com bilhões para competir, não é concorrente. Ponto. Primeira coisa. Segundo, tem que voltar no tempo. Porque não adianta vir com bilhões agora. Porque quem construiu usina agora vai ter taxação do FIUB e um monte de burocracia para ativar. Tanto que a iGreen ela só trabalha com usinas que já estão conectadas. Só usinas já só usinas conectadas, que de preferência antes de 2024, lá por causa da taxação do FIUB. Então, se for, primeiro é dinheiro, tem que vir com bilhões. E segundo, tem que arrumar uma máquina do tempo para vir com dinheiro e voltar no tempo para conseguir construir as usinas antes, que já não vai conseguir também. Então, né, já é um problema que praticamente não tem como resolver. Vai ter que ter um jeitinho brasileiro aí para conseguir dar um jeito. E terceiro, a tecnologia, o conhecimento. Porque o que a iGreen tem que rebolar para conseguir atender num lugar é CEMIG, no outro lugar é Energisa, no outro lugar é Celesc, no outro lugar é RGE, no outro lugar é Equatorial, no outro lugar é CE, no outro lugar é Copel, no outro lugar é Neo Energisa, no outro lugar é não sei o quê, né? Tem uns lugares que a API é de um jeito, outra API é do outro jeito, outro tem que mandar por linha de Excel, outro tem que mandar por e-mail, outro tem que mandar por WhatsApp, outro tem que fazer, né? Um tu fala com uma pessoa, no outro tu fala com a outra, no outro tu fala com a outra. Então, quer dizer, é todo um conhecimento, um know-how técnico de tecnologia para conseguir chegar e conseguir fazer com que cada conta caia em cada usina e rateie, e distribua e faça que a hora que o cara se der conta de que ele tem que fazer tudo isso, ele vai fazer o quê? Ele vai pedir socorro para a iGreen, que é o que já está acontecendo, né? Você sabe, mas hoje a iGreen atende aqui no Sul, por exemplo, os clientes da Ultragaz, porque a Ultragaz não deu conta. A gente atende os clientes da Cotesa, porque a Cotesa não deu conta. A gente atende os clientes da Claro, porque a Claro botou usinas em Pernambuco e não deu conta, né? A gente atende hoje várias usinas que simplesmente os caras fizeram o que? Eles montaram usinas, eles acharam, não, vou montar a usina aqui e vou distribuir energia e vou botar o meu dinheiro de volta no bolso. Tem um monte de empresário caindo nesse golpe. O que eu mais vejo hoje é empresa
de energia solar, de placa solar, vendendo promessa. Não, monte a sua usina solar. Se você tem um terreno e você tem um capital, monta uma usina solar, você tem uma renda recorrente garantida de 5% do capital investido. Sonha, né? 5% é no melhor dos mundos, né? A usina toda pronta, injetando, né? Todos os clientes pagando bonitinho em dia, né? O rateio e a conversa com a distribuidora estando funcionando, né? Ou seja, quando chega na prática do vamos ver mesmo, que começa o desespero, eles começam a querer vender a usina. Ah, a iGreen não quer comprar. Eu tô com uma usina aqui de um cliente, não sabe se a iGreen quer comprar uma usina aí? É o que mais aparece é gente querendo oferecer usina para a iGreen comprar. Primeiro que a iGreen não compra usina se não for usina muito grande, né? Tem que ser usina gigante para valer a pena. E normalmente não compra, arrenda, né? A gente arrenda a usina. Mas tem que ser usina de muitos mega, né? Mas enfim, pessoal, o efeito do meu remédio tá passando aqui, que eu já tô começando a ficar sem ar aqui na fala. Mas assim, espero que eu tenha ajudado vocês aí, Cris. Espero que eu tenha passado um pouco da minha visão, da minha história, né? Do que eu vejo pro futuro aí da iGreen. E assim, não se abalem com dificuldades ou concorrentes, tá? Só faz. Só faz, só faz, só baixa a cabeça e faz, porque o que é nosso está muito bem desenhado, está muito bem arquitetado, é só que tem que fazer, tem que trabalhar, tem que não dar bola para as distrações que vão aparecer. Vão aparecer concorrentes, vão aparecer distrações, vão aparecer dificuldades, vão aparecer promessas, né? Mas se você teve a visão, pegou a visão, só vai. Foca no teu resultado, né? Lembra do teu sonho, lembra do teu anti-sonho, né? E faz aí o que precisar ser feito aí para ter o resultado aí, tá certo?